Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, vim mostrar para vocês hoje uma palmeira que eu gosto bastante. Ela se adapta tão bem quanto a vasos, quanto no chão, e ela fica bem bonita mesmo. Então é uma planta que eu admiro. Muita gente fala que tem dificuldade de cultivar ela, mas na verdade o cultivo dela é bem simples. Vou mostrar para vocês aqui a nossa querida palmeira Areca Bambu. Ela é muito cultivada no Brasil, em diversos locais, tá? No chão ela é de facílimo cultivo, você não precisa nem cuidar muito, você planta lá, ela vai enraizar de boa, só tem que tomar cuidado em locais um pouco mais úmidos, porque ela não gosta muito. Mas você plantando num local e cuidando dela um pouquinho, ela vai bem. Ela é uma palmeira que atinge aí de 3 a 6 metros, alguns locais passam um pouco disso, né? Isso depende um pouco do local e do ambiente em que ela é plantada. Na sombra ela fica com esse tom verde aqui bem escuro, bonito, né? E no sol ela vai ficar com um tom um pouco mais amarelado, então tem que ver o que você prefere. Tem gente que acha, a planta tá doente, tá? Isso não, na verdade isso é natural dela, quando você planta ela no sol, ela realmente vai ficar um pouco mais amareladinha, tá bom? Então tá, vamos seguir o vídeo aí. Se você gosta dos meus vídeos, então dê o seu like, compartilhe, se inscreve. Mas vamos lá, vamos seguir o vídeo aí que vamos falar mais sobre essa palmeira, das adaptações, diferentes adaptações para ela que você pode usar. Atualmente as pessoas estão procurando bastante plantas para colocar em interiores, e uma das plantas procuradas, assim, pela folhagem, pela beleza delas, é essa aqui, a Areca Bambu. Ela vai para dentro de casa? Vai. Tendo uma boa luminosidade, ela vai, porque a questão toda é você ter luz o suficiente para ela, porque naturalmente é uma planta de exterior, como todas as outras. Ela se adapta dentro de casa, mas aí tem que tomar esse pequeno cuidado. Você não vai jogar ela lá dentro de um lavabo fechado, que não tem nada lá para ela respirar direito, mas se você tiver uma janela bem próxima, que entre bastante luz, sim, ela com certeza vai se adaptar àquele ambiente. Afinal, ela sendo uma planta de meia sombra, você consegue acabar adaptando ela. Uma das coisas que você pode fazer, de vez em quando, colocar ela numa varanda onde pegue só o sol da manhã, por alguns períodos, para ela dar uma recuperada, porque eu percebo às vezes, você deixa a areca bambu por muito tempo dentro de casa, as folhas começam a atrofiar um pouco, as folhas ficam um pouco mais distantes uma da outra, então tem que tomar esse cuidado, que pode ser que esse ambiente não tenha claridade bem o suficiente para manter ela constantemente nessa parte interna. Então é bom você ter essa varanda e colocar ela por alguns períodos ali fora, para que ela respire melhor, tenha mais luminosidade e melhore um pouco. Outro cuidado que vocês têm que ter dentro de casa com a palmeira Areca Bambu é a questão da limpeza das folhas, né? Então, qualquer planta, na verdade, está a parte interna, acaba juntando um pouco mais de pó, é só você ver os seus móveis, né? Você limpa toda semana, às vezes 2 vezes a semana, e você vai sempre encontrar pó em cima dos seus móveis. Então imagina a planta também sofre com esse problema do pó. E isso acaba atrapalhando um pouco, né, essa troca de gases, né, que ela necessita fazer, afinal ela respira através da folha, então você precisa tomar um cuidado, sempre fazer uma limpeza. O ideal mesmo é que você leve ela para o lado de fora e lave ela bem e depois deixa escorrer toda a água e coloque ela novamente no local, ela vai agradecer. Outra coisa que você pode fazer também, que vai ajudar ela a borrifar água nas folhas, isso também vai auxiliá-la a respirar melhor. Um cuidado importante assim com essa palmeira Areca Bambu é você, a questão de água também, você sempre tem que estar monitorando a questão da umidade. Você tem que plantar ela assim num local e depois você sempre tem que estar verificando com a mão, né, do início principalmente. Bota a mão no vaso assim, vou botar a mão no meu aqui, vocês vão ver. Ó, saiu sujinho de terra, tá bom, tá uma umidade bacana, você vai sentir, ó, fez até uma laminha, só que não está encharcado. É umidade. É isso que essa palmeira quer. Ela não quer que fique encharcado, não fica aquele solo encharcado, mas também não pode faltar água. Acredito eu que muita gente perde essa palmeira por causa disso. Eles acabam não dando água para ela o suficiente. Elas têm bastante superfície de folha, portanto, acaba usando bastante água. Essa troca de gases acaba metabolizando toda a água mais rápido.
Então as pessoas ficam um pouco de medo de molhar demais, mas não precisa não. Bota a mão na terra que você vai em pouco tempo vai acertar certinho a quantidade de água, principalmente na parte interna. O ideal, gente, é que essa planta fique assim, para você acertar mesmo, gente, dentro, perto de uma janela, próximo mesmo. Se puder até se bater um solzinho ali, isso é o ideal. Aí ela vai ficar bem agradecida. Ou numa varanda aberta, né, também. Esses são os locais bem ambientados para ela. Ela vai se ambientar bem, vai ficar bem bonita. Aquilo que até acho que até comentei no vídeo aqui, que se você botar essa planta no local sombreado, ela vai ficar com esse tom bem verde. Se ela vai ficar num local de mais sol, ela vai ficar com um verde um pouco mais claro, vai ficar mais amarelada, mas não tem, é a mesma planta, é só questão de adaptação a ambientes diferentes, ela vai ter essa troca, né? Ela vai ficar um pouquinho diferente do que na sombra. Outra coisa que vocês têm que cuidar é com o substrato que você vai plantar essa planta. Pega um substrato bem rico em matéria orgânica, né, bastante terra vegetal, e de vez em quando, a cada 6 meses, tira um pouco daquela camada superior, ali, uns 2, 3 centímetros daquela terra ali, o substrato, e repõe um pouquinho. O ideal é com humus de minhoca. Isso é uma coisa excelente, ela faz todo o refolhamento, ela cresce novamente, fica bonita e fica bem mais bela aos olhos da gente. Aí você vai ver que faz uma diferenciação boa. No geral, mais uma adubação mensal a cada 15 dias. E se você usar adubação mais química, então o ideal é você ler ali no rótulo a quantidade certa para sua planta, tá? Sempre respeitando as quantidades. Pode usar até um pouco menos do que eles recomendam. Lembrando que o fabricante sempre quer que você use o máximo da dose para você usar o mais rápido possível e ele vender novamente o produto para você. Então tem que tomar um pouco de cuidado com os adubos químicos. Então, entre com a adubação orgânica. Eu sempre defendo bastante o bocashi, humus de minhoca, esterco curtido de qualquer tipo. Você vai poder usar e é um produto mais seguro. Com os estercos também tem que tomar um pouco de cuidado que eles estejam 100% curtidos, né? Porque se estiver em fermentação também não é algo muito seguro não. Então sempre um pouco de moderação ao usar esse tipo de produto. Outra coisa que as pessoas perguntam, que também fica a palmeira areca bambu. Bom, a palmeira areca bambu na natureza, eu já vi palmeiras com mais de 6 metros de altura. Geralmente nos livros de botânica, né, que eu leio, você encontrar que atinge 3 a 6 metros, mas eu já vi plantas maiores que isso. Creio que eles falem do local de onde vem, que é de Madagascar, né, essa planta é do originário de lá. Mas aqui no Brasil eu já vi plantas maiores, atingindo mais do que 6 metros de altura. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque na verdade quem vai permitir o crescimento dessa planta é você. Se você colocar ela em vaso, isso vai depender muito do tamanho do vaso. Só de colocar em vaso, pessoal, ela já não vai atingir 3 metros, não tem como, a não ser que seja um vaso gigantesco, senão ela é impossível, ela não vai crescer. Porque o sistema radicular dela nem vai permitir esse crescimento todo, ela não vai ter energia suficiente. Então, se você manter ela num vaso médio, ela vai ficar com uma altura mediana, no máximo de 80 centímetros, 1,5 m. É o máximo que ela vai atingir num vaso. No crescimento, se comprar ela pequena, é o máximo que ela vai conseguir atingir. A propagação dessa palmeira geralmente é feita por sementes, né? Mas você também pode propagar ela através quase que dá para dizer um rizoma, né? É por isso que é o nome dela, né? Que é o bambu, do formato de crescimento aqui, não sei se dá para trazer mais. Erro de gravação. Ó, então ela tem esses gomos, você pode abrir eles, né? E ela se adapta bem, ela tem crescimento normal, ela vai pegar e você consegue fazer a muda dela. O correto é você fazer essa muda em local controlado, né? Você pega essa muda, porque tem gente que quer desmanchar, quer plantar lá no chão, vira as costas e vai embora. Não vai pegar. Certeza que não vai pegar, pessoal. Pode pegar uma e outra, mas a maioria vai morrer. Correto mesmo é você pegar essa muda, dividir ela certinho. Ah, comprei uma muda, eu quero fazer 3, 4 mudas com ela. Sem problema, vão pegar todas. Pegue um vaso, pegue um substrato ideal, bem aerado, né? E que segura um pouco de água dentro dele. E bota uma drenagem no fundo do vaso e plante ela ali, mantenha no local sombreado ali pelo menos por uns 30, 40 dias. Ela vai enraizar e após isso você pode plantá-la no chão sem problemas nenhum. Aí a partir disso vai molhar um pouco por um período,
Mas uma vez que pegou essa planta no chão, você não precisa ter cuidado algum com ela. Ela não requer mais cuidado, ela mesma vai te fazer. Quanto a regiões frias, pessoal, ela tem uma certa tolerância a frio sim, ela se adapta bem. Claro que ela vai queimar as folhas, óbvio, mas toda palmeira queima, né, com a geada. Porém, ela tem uma recuperação bem rápida, a não ser que a muda seja muito pequena para ela não suportar uma geada. Mas se a muda já é um pouco maior, ela vai queimar, às vezes queima completamente, mas chegando na primavera ela recupera, ela volta a brotar normalmente. E quando é aquelas plantas grandes, no máximo vai queimar as pontas, vai fazer a troca de folha novamente e vai ficar bonita. Se você tem uma planta pequena em ambiente de geada, em regiões que dá geada, então sim, aí você precisa dar um capricho, né? Depois do período de frio ali, você pega ela, se ela não estiver dentro de casa, não estiver protegida. Primeiro, creio eu que você protegesse ela, jogasse para um local que o frio não pegasse tão intensamente. Mas se isso acontecer, aquela questão da adubação que eu falei, você vai lá, tira um pouco da terra velha, repõe uma terra nova e ela vai se recuperar um pouquinho mais rápido e aí logo você vai ter uma planta bonita. Bom pessoal, por hoje era isso. Falamos um pouquinho sobre essa palmeira areca, né? Uma planta muito bonita, essas folhas maravilhosas que ela tem, esse verde bem vigoroso. E espero que vocês tenham gostado. Quem puder me ajudar se inscrevendo no canal, eu agradeço bastante. Tá bom pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.